Olá pessoal, dando continuidade aos assuntos do livro de Biofísica, Fundamentos e Aplicação lá do José Henrique, hoje nós vamos lá para a página 44 do PDF ou 30 do livro, né, onde fala sobre deslocamento e velocidade média. O texto relacionado ao deslocamento e velocidade média que contém nesse livro aqui já traz essa figura 3.6. E o texto diz o seguinte: a figura 3.6 apresenta uma trajetória curva em um plano XY. Qual é essa trajetória curva? Eu vou representar aqui, ó, para vocês, ó. Essa curva aqui, ó, em verde aqui, ó. Ele faz essa curvinha e sobe lá para cima, certo? Nosso plano x e y está aqui, ó. Nós temos os eixos coordenados, né? Então essa aqui é a trajetória de um corpo qualquer, certo? Quando um corpo se desloca do ponto P até o ponto Q ao longo dessa trajetória, esse deslocamento é representado pelo vetor ΔR. Então vamos lá, vamos identificar cada coisa aqui. Então, quando eu olho o deslocamento desse ponto até esse ponto, ou seja, de P até Q, né, ele fala que o deslocamento é representado pelo vetor ΔR. Quem é o meu vetor ΔR? É esse vetor que está aqui, ó. Estou fazendo ele na cor vermelha aqui, associado aos pontos que também estão na mesma cor em vermelho. Esse aqui, ó. Esse aqui é o vetor deslocamento. Se ΔT é o tempo que o corpo gasta para ir desse ponto P até o ponto Q, então definimos o vetor velocidade média como velocidade média é igual ao vetor deslocamento, o ΔR, dividido por o tempo gasto, que é o ΔT, onde Vm tem a mesma direção de ΔR e Vm é o mesmo para qualquer trajetória que leve o corpo do ponto P até o ponto Q no tempo ΔT. O vetor velocidade média ele está na mesma direção do ΔR, ou seja, então ele deve estar aqui, ó, pessoal. Então, se eu for representar o vetor velocidade média, ele vai estar aqui, ó, certo? Na mesma direção do vetor. Vou até botar aqui, ó, a representação de vetor em cima dele aqui, na mesma direção de ΔR. Então, essa equação 3.2 aqui, ó, velocidade média, ele é um vetor, ele é igual ao vetor ΔR do deslocamento dividido pelo tempo, certo? ΔT. Lá no ensino médio, geralmente a gente via como a seguinte notação: velocidade média era igual a um ΔS, ou seja, a variação do espaço que ele percorreu dividido por um tempo. É a mesma coisa, só que agora aqui, ó, nessa equação 3.2, a gente está trabalhando com vetores, certo? A gente tem vetores aqui, ó, que representam cada posição do espaço. Se eu olhar aqui, ó, a partir da origem existe um vetor R, esse vetor R aqui, ó, que representa a posição do meu ponto P. Ele saiu lá da origem e foi até o ponto P. Depois existe mais um outro vetor aqui, ó,
que sai lá da origem e vai até o ponto Q, que recebe o nome de R mais ΔR. Esse vetor R mais ΔR é a soma do R, do vetor R, somado com o vetor deslocamento lá, ΔR. Então, eu poderia escrever assim, ó, o vetor R mais o vetor ΔR é igual, né, logicamente ali, pelo desenho, ao vetor R mais ΔR, certo? A esse vetor aqui. Se eu somar os dois vetores, eu chego naquele ali. Como é que eu vou determinar o valor, né? Qual é o valor deste vetor, né? Como é que eu vou determinar isso aí? Eu vou ter que saber qual é o seu valor ali para poder efetuar esse cálculo da velocidade média. Então, a gente vai ter que saber o valor do vetor R e também do vetor R mais ΔR, porque eles que estão relacionando a posição do ponto P e Q com a minha origem do meu sistema, através dos dois vetores ali, ó, que eu já havia mostrado para vocês. Como é que eu vou fazer isso? Vamos pegar um exemplo aqui e efetuar os cálculos. Eu vou deslocar isso aqui um pouquinho para cima aqui, e eu vou fazer um desenho parecido com este aqui, ó, da figura 3.6. Vamos pegar esses vetores aqui, ó. Eu vou chamar esse vetor aqui de vetor A e esse vetor de C, certo? E um vetor B existe aqui, ó. Lá na matemática, eu poderia dizer que A, o vetor A, somado com o meu vetor B, ele é igual, exatamente igual, ao meu vetor C. Eu poderia manipular esses vetores da seguinte forma: ou A ou B passando para o outro lado da equação, ele estaria subtraindo o valor de C. Como a gente não sabe o valor de B, ou seja, ele é incógnita, então eu vou deixar ele isolado, então eu vou pegar o vetor A e passar para o outro lado. Então eu vou ficar com o vetor B vai ser igual a subtração de quais vetores? O vetor C, que já se encontrava lá no outro lado da equação, diminuído do valor do vetor A, certo? Isso aqui vai ser bastante importante aqui, agora, para a gente fazer esse exemplo, correto? Vamos colocar valores para o vetor A e C, de forma que a gente possa determinar aqui qual é o valor do B, certo? Como é que a gente vai determinar esse valor? Através daqui, ó. Então, como é que eu vou fazer isso aí? Vamos tentar pegar alguns valores ali, ó. Vamos colocar ali para cada um daqueles vetores. Vou pegar essa régua aqui, ó, e ela vai ser bastante interessante aqui, certo? Eu vou usar ela como uma escala aqui para mim determinar o meu valor do meu vetor C, certo? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 unidades. Então, o meu vetor C aqui, ó, ele é igual, quando eu digito lá na calculadora, eu vou botar como 7. E qual é o ângulo que eu tenho? 39 graus. Correto? Vou mexer essa régua um pouquinho mais nela. Eu vou mudar o ângulo, né? E vou colocar ela aqui, ó. Mais um pouquinho de ângulo. Vai poder se ajustar o vetor aqui, ó. Ok? Um pouquinho para cima aqui, ó. Beleza. Daqui até aqui, ó, ele tem 1, ele tem 2. E veja que tem algumas outras escalas aqui, ó. Ele tem entre esse ponto aqui e esse ponto aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, é uma unidade dividido por 8. 1 dividido por 8. Isso é igual a 1/8, 1 dividido por 8, ou 0,125 para cada um dos traços. Então, eu tenho 1, 2, 3 traços, vezes 3, aquele valor, certo? E aí eu tenho a proporcionalidade daquele valor. Então, meu vetor A tem 1, 2, 2,375, certo? Qual é o ângulo que ele tem? 68 graus. Pessoal, aqui, ó, esse valor que eu encontrei aqui, ó, eu só tô fazendo assim, fiz aquele procedimento de dividir, né, pegar 1 e dividir por 8 aqui, e depois eu multipliquei por 3 para ter o valor aproximado ali da coisa. Isso aqui, geralmente nos exercícios, é dado, certo? Só se a gente tiver que trabalhar com algum mapa, alguma coisa que tenha proporcionalidade, que foi mais ou menos o que eu fiz aqui. Mas se atentem somente a esse conjunto aqui, ó, de valores que eu encontrei. Fazer conta que o exercício, o vetor C era fornecido um valor em um ângulo, provavelmente para vocês lá, né? Vocês vão ter. O vetor A também vai ter um valor e vai ter um ângulo. Como é que eu vou fazer isso aqui lá na calculadora? Vou jogar lá mais para cima ali, para dar mais espaço aqui. Aqui assim. Então, vou lá para minha calculadora. Eu tenho que trabalhar com os modos complexo 2 lá, onde vai aparecer aquilo ali escrito complexo para vocês. A gente tem que fazer o vetor C menos o vetor A. Então vai ser esse valor menos esse aqui. Então eu vou digitar do mesmo jeito que está aqui, ó. Vou fazer até abrir o parênteses, 7. Como é que eu boto o ângulo lá, ó? 39. Fecho parênteses, menos. Tem que diminuir o vetor A. Quem é o vetor A? Vou abrir o parênteses. 2,375. Colocar o ângulo 68. Fecho parênteses. Dou um igual. Saiu a minha resposta. Vou botar aqui, ó, apertar nesse botão aqui, ó, para ele apresentar dessa forma. Ele está te apresentando aqui a resposta na forma de componente. Componente. Quem é? É o meu vetor B. Parte dele, a componente dele no eixo X é 4,55. E a componente dele no eixo Y é igual a 2,2. Ok? Eu vou anotar aqui para vocês, ó. Então, a resposta, né, que ele forneceu ali para vocês foi B igual ao quê?
4,55, ponto e vírgula, 2,2. Onde isso aqui é o meu vetor, é a componente do meu vetor B sobre o eixo X, e isso aqui é a componente do meu vetor B sobre o meu eixo Y, ok? Mas se eu quero a resposta em função do valor do módulo, como era apresentado aqui o vetor A e C, o módulo e um ângulo, basta eu ir aqui na calculadora e fazer o seguinte procedimento: Shift, e aí o cara vai aqui, ó, complexo, e aí ele vai te dar para passar o meu valor para o módulo e para um ângulo. Então digito o botão 3. Então ele pegou esse valor aqui, ó, que está memorizado lá na calculadora, e vai passar para aquele outro tipo de notação. Saiu aqui a resposta. Eu vou botar assim, para ficar mais visualmente interessante. Então vou escrever aqui, ó, pessoal. Então vou escrever aqui, ó, o meu vetor B, ele é igual a 5,055 e o ângulo dele é de aproximadamente 25,83 graus. Ok? Esse valor aqui, ó, e esse ângulo aqui, eles vão ter que ter proporcionalidade com o que eu estou enxergando através da régua e do ângulo aqui. Então vamos tentar fazer isso aí, ó. Eu vou mexer aqui, ó, no ângulo. Então eu já sei mais ou menos. Essa régua aqui, ela me dá 26 ou 25. Como está mais próximo de 26, eu vou usar esse ângulo de 26. Olha só, quando eu colocar ali, ó, olha só como bateu mais ou menos a resposta do ângulo. Agora nós vamos tentar ver esse valor aqui, ó. Ele é mais ou menos aproximadamente 5 unidades. Então eu vou colocar ali, ó, bem naquele o início do vetor B com esse tracinho aqui, ó, maior, que representava cada unidade. Então, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, 5 unidades e um pouquinho. Ou seja, minha resposta aqui, ó, tá correta. Eu fiz aqui de uma forma um pouquinho diferente, né? Tentei mostrar as proporcionalidades dos vetores aqui através da régua. Ela não tem uma numeração, né? Ela não tem uma escala aqui definida. Eu criei uma escala definida aqui, mas ela serviu prontamente para mim tentar pegar alguns valores aqui dos vetores que se apresentam aqui no meu plano x, y. Ok? Então, eu acho que ficou legal aí para vocês entenderem aí as coisas, né? Então, o importante sempre é a gente saber trabalhar com os vetores dessa forma, interpretar o resultado aqui, ó, que ele saiu de uma forma um pouquinho diferente, e qual é o procedimento para mim transformar as minhas componentes ali para esse tipo de valor. Ok, pessoal? Eu tinha apresentado em outros vídeos como é que a gente podia fazer essa transformação aqui, ó, desse valor aqui, ó, que ele tá uma forma de componentes para o meu valor polarizado, lembra? Então, eu teria que pegar ali, ó, se por a eventualidade eu somente anotei os valores ali, mas eu quero transformar esse valor aqui para coordenadas polares, eu poderia ir lá para o seguinte procedimento na calculadora: Shift, polarização. Primeiro eu tenho que sair do modo complexo aqui, eu tenho que ir para o modo matemático normal.
Então, vou fazer o seguinte, polarização do valor 4,55, por isso que eu botei ponto e vírgula, que é essa vírgula aqui um pouquinho diferente ali, ó, que aparece ali em cima. Infelizmente ela não ficou, eu tive que selecionar o Shift para selecionar ela. Agora sim ficou. Então ela ficou vírgula. 2,2. Fecho parênteses e dou igual. As minhas respostas estão ali, ó. O R, o valor dali, ó, e o ângulo lá, ó, de 25,80. Ele baixou um pouquinho porque eu não usei. Quando a gente fez o procedimento anterior, a gente usava todas as casas depois da vírgula aqui, ó. Dá uma mudança um pouquinho, mas não é algo que seja muito significante aqui para o nosso exercício. Então, eu digitei o 4,55, ponto 55 fica na calculadora, depois aquela vírgula, apertando o Shift e o botão ali do parênteses, e 2,2, não cheguei a botar o zero, aperto no botão igual e eu saio com uma resposta muito parecida com a que eu encontrei aqui. Daqui para cá eu usei um procedimento que é direto, né? Aqui é um outro procedimento que eu já expliquei através de outros vídeos que eu tenho aqui no meu canal, né? Para fazer a polarização, a regressão de um valor, correto? Vamos pegar, por exemplo, esse valor aqui, ó. Vamos dizer que eu queria passar esse valor aqui para esse tipo de notação, né? Então eu vou fazer uma regressão para os eixos, né, x e y. Então vou fazer o seguinte, vamos relembrar aqui, ó, Shift, REC, vou digitar o valor ali, ó, 5,055, vou colocar a vírgula, 25,83, fecho o parênteses, dou um igual. Tá lá o valor do meu x, ó. Aqui, ó, ficou 4,5499, que é o mesmo 4,55. E o meu y 2,2. Ok? A gente acabou fazendo uma revisão aqui também da parte de polarização e regressão, né? Para entender um pouquinho mais essa parte. Ok até aí? Espero que sim. Então vamos imaginar esse exemplo aqui, exercício, que ele pergunte qual é a velocidade média, né, entre os pontos aqui P e Q, as mesmas letras que a gente tinha lá no exemplo do livro, ok? Vamos dizer que o tempo gasto para sair desse ponto até esse ponto aqui, ó, foi gasto um delta t igual a 10 segundos. E vamos dizer que a nossa unidade aqui, ó, cada unidade aqui, ó, ela tá em metros, certo? Vamos fazer de conta que isso aqui tudo era metro, né? Cada uma parte desse vetor aqui, daqui até aqui, ele tem 7 metros, desculpa, daqui até aqui, esse vetor A tem 2,375 metros, daqui até aqui ele tem, né, 7 metros, então aqui, daqui até aqui, ele tem exatamente 5,055 metros. Quando eu vou calcular a minha velocidade média, né, o que eu vou fazer?
escrever aqui embaixo. A velocidade média, ela vai ser a distância percorrida, que nesse meu caso é o meu vetor B, dividido pelo meu tempo, certo? Lembra lá que a velocidade é um vetor. Então, velocidade média, ele vai ser igual a quem? Ao valor que eu tenho do módulo do meu vetor B, ou seja, 5,055, a unidade é metros, dividido pelo tempo. Qual é o meu tempo? Minha variação de tempo gasta com esse deslocamento 10 segundos. Pego lá na calculadora e digito 5,055 divido por 10. O valor que vai me dar é aquele ali em fração, ou se não, é o seguinte. Então, a minha velocidade média é de 0,5055 metros por segundo. Ok? Tá aí mais ou menos uma ideia de como é o procedimento matemático e físico para mim calcular a minha velocidade média. Então, primeiro eu teria que determinar qual é o valor do meu vetor B lá, para esse caso, com base nos meus vetores C e A, ou A e C, certo? Espero que tenham entendido tudo aqui, não tenha ficado nenhuma dúvida, né? Ele é um procedimento simples, por isso que eu pedi para vocês estudarem bastante essa parte de vetores anteriormente aqui, ó, né, para chegar principalmente a esse tipo aqui de conclusão, certo? Aqueles procedimentos para a gente saber que a hora eu estou trabalhando com as componentes de um vetor, a hora eu estou trabalhando com o módulo do vetor e um ângulo, certo? Que é aquela questão da polarização, da regressão, né, no valor, né? E depois tudo que foi falado hoje aqui, que era um assunto novo, que é sobre a questão da velocidade média, certo? E o detalhe importante é que a minha velocidade média aqui dependia desse vetor B. Vetor B, esse aqui, ó, que a gente teve que determinar através de tudo isso aqui. Ok? Um grande abraço a todos, espero que tenham tirado todas as dúvidas a respeito desse assunto.